Emerson Wilson de Lima, nasci em São Paulo. Eu me chamo Jesuíto Ferreira dos Reis. Eu venho bem de lá do sertão da Bahia. E a Rita Antunes, sou de Pernambuco. Em Bimirim, Pernambuco, nasci em 1967, tenho 55 anos. Tereza Cristina, tenho 60 anos e sou de Pernambuco. Bom, meu nome é Miguel, tenho 43 anos, nasci aqui em São Paulo, né? Boa noite, meu nome é Ismênia Dias, eu nasci no estado de Minas Gerais, na cidade de São João do Paraíso. Meu nome é Patrícia Freitas, tenho 35 anos, sou do estado do Ceará. Me chamo Marilene, tenho 44 anos, nasci na Bahia, Euclides da Cunha, Bahia. 62, nasci no estado do Ceará, cidade chamada Independência. Fiquei lá até os 19 anos e vim embora, né? Vani Rocha Alves, nasci em São João do Paraíso. Eu nasci numa cidade chamada Gravatá de Bezerro, em Pernambuco. Meu nome é Rosimere Souza, tenho 43 anos, nasci na Bahia. Meu nome é Badreddin Fakir, eu sou marroquino, estou aqui no Brasil há mais ou menos 2 anos. Eu me chamo Eliane, eu tenho 50 anos. Eu me chamo Laura, tenho 58 anos, nasci na Bahia. Eu me chamo Madeleine Alves, nasci no Nordeste, chamado Itambé. Meu nome é Vanessa, nasci em Santos, tenho 39 anos. Olá, meu nome é Zilda Aparecida de Castilho Gonçalves. Eu nasci em São Paulo. Eu sou a Marinês, Aldemir de Santos Silva. Meu nome é Maria José, tenho 33 anos. Meu nome é Rosa Maria, sou de Pernambuco, nasci em São Bento do Una. Me chamo Janete, nasci na Bahia. Eu sou Ivonete Bento, nascida em Bandeirantes, Paraná. Eu plantei milho, feijão, algodão, tudo que é coisa de interior, eu participei um pouco. E tinha que ajudar meu pai em tudo, né? Porque era uma família pobre e a gente não tinha aquela possibilidade de ter as coisas, né, na mão. Que Eu fui uma criança que não podia estudar, né? Porque quando eu nasci, meu pai verdadeiro queria que eu estudasse numa escola particular, mas a minha mãe e eles se separaram, tudo, e o meu padrasto falou que o homem não estudava, trabalhava. A minha infância, com 7 anos, eu comecei a trabalhar. Eu levantava 5 horas da manhã, ia para o canavial, eu chegava 7 da noite. Levava uma latinha com o que tivesse em casa para comer e levava 2 litros de água para passar o dia. E eu fui crescendo. Eu falei, vou para a escola. O meu pai falou assim, mulher não tem que ir para a escola não. Tem que trabalhar, porque esses caras da agora querem tudo se aproveitar e eu não vou criar filho de ninguém. O meu pai falou isso. Vai ficar aqui. Só estava quente. Vão buscar as cabras boas e tinha que cuidar de todo mundo. Quando eu sentava para comer, já não tinha mais graça. Também teve uns períodos lá que foi muito difícil. Meu pai era muito rígido, demais. Aí, eu com os 12 anos, eu comecei a estudar. Eu estudei só até 5 anos. 5 anos de estudo. Eu parei na 4ª série. Estudei o primeiro, segundo, terceiro e quarto. Aí fiz provas, não passei. Aí desisti. Não eu, meu pai, que tirou a gente da escola para a gente trabalhar. Eu não tive infância. Meu pai casou com 19 anos, minha mãe casou com 15.
e o primeiro que veio foi eu. Sou o mais velho. Nessa brincadeira, o velho arrumou 10. E aí eu comecei a estudar. No final tive que sair. Estudei pouco também, para ajudar a criar os outros. E fiquei... Minhas irmãs conseguiram estudar. Minhas irmãs, todas elas conseguiram estudar. Mas a gente homem, tem 5 homens, só o caçulo que estudou e terminou. Mas o resto, a gente está estudando. Eu e um que tem lá em Salvador estamos estudando Antes de agora. eu vir para São Paulo, em Pernambuco, eu passei uma grande dificuldade. Logo no nascimento, perdi meu pai com 6 anos de idade. E depois minha mãe ficou com 6 filhos, com um na barriga 7. Aí minha mãe foi embora para uma cidadezinha que eu não lembro muito o nome, que eu era muito pequena também. Aí lá mesmo minha mãe deu cada um dos filhos, deu para cada família. Então eu fui para casa de um fazendeiro com a idade de 8 anos. Os pés descalços e tem um chinelo para calçar, porque minha mãe não tinha condições, também não tinha condições de dar de comer para aqueles filhos. Aí quando fui para casa desse fazendeiro, ele me maltratava muito, inclusive que o marido dela queria me abusar de mim. Aí foi tempo que eu falei para ela e foi aquele auê todo. E nasci lá, cresci lá, não tive a oportunidade de estudar porque meus pais, na verdade, não deixavam para poder ajudar dentro de casa, né? Serviços. E aí não tive a oportunidade de estudar. Aí de lá casei, aí que eu não tive mesmo, porque meu esposo não deixava. Com 13 anos. Aí 14 fui mãe, 15 fui mãe de novo. E aí ele não deixou e falou que mulher não tinha que estudar, enfim, né? E ele podia estudar, que ele estava estudando. Parei de estudar na 4ª série e parei por... Lá tinha até a 4ª série, mas para acesso à cidade já não tinha transporte. Isso foi em 1993, né? E aí não tinha. Agora já tem, né? Mas antes não tinha. Então eu tive que parar. A escola é, vamos dizer, não vou dizer das melhores, mas tinha assim a merenda, vamos começar por aí, né? Uma semana tinha, outra não tinha, né? Vamos dizer, tinha merenda por suporte por uns 15 dias. Aí o outro a gente comia uma bolachinha seca, dava 4 bolachas e eu ia para casa. Nasci de 6 meses e meio. Minha mãe, ela sofreu uma queda, não foi ao hospital quando sofreu a queda. E aí, quando foi à noite, aí começou a sentir fortes dores, aí levaram ela para a maternidade, onde os médicos fizeram um parto normal. Conforme aconteceu o parto normal, eu acabei nascendo com problema na perna. Né? Quando eu comecei a andar, eu comecei com 4 anos de idade. Não foi uma vida fácil para minha mãe cuidar de mim, né? Só ela mesmo cuidando de 5 irmãos, né? Eu sou a filha mais nova, que meu pai, ele nunca foi um pai presente, assim, sempre, sabe, largava minha mãe, agredia minha mãe. Eu, com 7 anos de idade, aí comecei a estudar, minha mãe colocou na escola, onde eu sofri muito bullying, sofri muito preconceito por causa do problema que eu tinha no joelho. E aí fui me desanimando, sabe, me deixando muito para baixo por causa disso. Eles me chamavam de aleijada. Chegou sabe, a torta, e isso me incomodava muito, sabe. Eu falei para minha mãe, eu não quero mais estudar, mãe. Eu prefiro sair da escola do que continuar na escola, porque senão eu não sei o que eu vou fazer. Aí a minha mãe nunca teve estudo na vida, tadinha. Aí ela concordou, né, de eu sair da escola por causa dos preconceitos. Eu sou de uma família humilde, né? Trabalhadeira, minha mãe, né? Sempre sustentou a gente. Perdi meu pai muito cedo. Nós somos, né? Em 7 irmãos, né? Totalizando, né? 2 irmãs, 5 homens. E na minha infância, foi uma infância, né?
um pouco conturbada, né? Porque uma mãe só tomar conta dos filhos todos, né? Um tempo que a gente morava em muitos lugares, né? Só naquela região da Zona Sul. Né? Agora de maior para vir para cá. Às vezes eu saía com a minha mãe para ajudar ela no serviço, e onde eu tive que parar os meus estudos. Inclusive, eu falei para ela, falei, mãe, tá um pouco puxado para mim ir para a escola. E minha mãe também, ela era um pouco rígida, mas ela era analfabeta, ela não teve também tantos estudos. Minha mãe foi embora, eu tinha 4 anos, meu pai que criou a gente. Eu saí de casa com 9 anos para poder, na época, para poder ajudar meu pai. Eu ganhava R$100, eu cuidava de criança, né? Aí era 50 para mim e 50 para meu pai, eu ajudava ele. E depois eu fui morar com a minha mãe, certo tempo, fui morar com ela, né? Aí eu conheci o pai dos meus filhos, namorei com ele 1 ano. Aí minha mãe me xingava, me botava pra fora, e eu acabei morando com ele. E aí com 14 anos eu engravidei da minha filha. Eu estava morando com o pai dos meus filhos. Aí eu engravidei, fiquei total de 11 anos casada. Tive minha primeira filha. Com 18 eu tive meu filho. Aí voltei a estudar. Mas aí, devido nas crianças pequenas, o pai tinha que trabalhar, eu tive que ficar em casa com eles. Eu não tinha condições de pagar ninguém, porque na época a gente pagava aluguel, meu filho só vivia internado. Tive que parar o estudo. E na época, quando eu era moleque, não deu para eu estudar lá, porque é o seguinte, nós fomos criados na roça, né? E meu pai era vaqueiro numa fazenda lá, né? Nós tínhamos que trabalhar até meio-dia na roça, depois fazenda, cuidar de gado e tudo. E só deu mesmo para se aprender a assinar o nome lá e fazer mãe. Ele falou, porque é o seguinte, as mulheres têm que aprender a ler, e os homens têm que saber fazer o nome, porque é o seguinte, tem que trabalhar para criar as meninas e tudo ajudar os homens ajudar as meninas, né? E os homens não têm que estudar, tem que só aprender a saber assinar o nome e tá lá. A gente plantava milho, plantava feijão. Eu trabalhava e estudava. Eu trabalhava na roça, mas eu estudava. Era em 12, era 13, mas eu 2 ficou. Gastava mais ou menos assim, uns 30, 40 minutos para chegar. Aí ia uma turma ia todo mundo andando pela terra, areia, pisando nas areias, os pés tudo cheios de terra, para chegar na escola. Chegar lá, pegava um ramo, batia nos pés para tirar um pouco da sujeira para poder entrar na escola. Eles davam farofa de bacalhau e era muito bom. Então era aquela farofa amarelinha, nossa, minha boca cheia. Eu lembro do gosto da farofa, de tão gostosa que era. Estudei até a terceira. Primeira, segunda e a terceira. Aí a professora, aí ela não ensinava mais, ela só ensinava só até a terceira. Era muito divertido mesmo. Era muito bom, aquela época era muito bom. A gente vivia tipo assim, tipo de uma ilusão. Porque não tinha conta para pagar, sabe? Vivia porque os outros estavam andando, então você continuava andando atrás deles. Era mais ou menos por aí. Quando eu era pequena, meu pai resolveu vir para São Paulo. A gente veio para São Paulo. Eu tinha na faixa de 6, 7 anos. Aí meu pai não se deu bem aqui, só ficou um tempo aqui. Voltamos para nossa cidade novamente. E eu comecei a estudar. Aí eu estudei até meus 15 anos. Quando eu terei 15 anos, eu comecei a namorar um rapaz. Meu pai quis que eu casasse. Eu casei com 15 anos. Porque lá no Marrocos eu fui jogador. Meu trabalho é jogador. Mas no futsal, não no Campo Grande, não tem muito dinheiro. A gente lá, futsal, salário baixinho, mas a gente conseguir viver. Eu venho aqui no Brasil por amor. Eu conheci brasileira. E também eu gosto do Brasil. Antes de conhecer brasileira, eu gosto do Brasil. Depois de viajar, chegou aqui, não sei nenhuma palavra. Eu não falo muito bem. Eu não falo nada. Não causa de não falar muito bem. Eu não falo nada.
Comprei uma maquininha, fez chinelas de havaianas. E na porta da escola, da Licotinho, na porta, eu vendi lá o chinelas. Eu não sei que está aqui na escola. Eu, na minha mente, eu quero estudar e não conseguir. Eu procuro, não consigo. É Deus que me mandou nessa escola, professora. Na verdade, eu quero estudar tudo que estudou o brasileiro. Eu não tenho saúde toda a vida para ficar trabalhador. Então, o trabalhador tem que ficar sempre trabalhador, forte. Ele vendia que eu não tenho que fazer na minha mente uma coisa boa. Estudar uma coisa boa para trabalhar o futuro com minha mente, não com minha força. E por causa de uma agressão que meu pai fez com a minha mãe, nós nos mudamos para Curitiba. E lá eu vivi durante 12 para 13 anos, mais ou menos, e comecei a estudar. Naquela época a gente não tinha noção das coisas, comecei a estudar. Quando eu fui ficando entendendo mais o que estava acontecendo, eu achei que eu tinha que sair da escola para poder ajudar minha mãe. Então, nós começamos a catar reciclado na rua, nós íamos na feira aproveitar os restos que eles jogavam no lixo, e logo em seguida arrumei uma casa de empregado doméstico para trabalhar. E eu ficava cuidando da criança e parei de estudar. Quando foi na 6ª série, parei de estudar e viemos embora para São Paulo. Aí nisso minha mãe engravidou, tivemos mais 3 filhos, aí eu não vi mais oportunidade de voltar a estudar, porque tinha 3 crianças para ajudar a criar e aluguel para pagar, as contas para pagar, e então eu me vi obrigada a trabalhar ao invés de voltar para a escola. Trabalhei na roça, plantando mandioca, feijão, trabalhei no motor. E depois, com 17 anos, me casei. Aí tive dois filhos lá na Bahia, né? Aí, quando o meu filho mais velho estava com 3 anos, eu vim para cá, para São Paulo, deixei eles com minha mãe, os dois, né? A mais velha tinha 3 anos e o mais novo tinha 1 aninho. Eu deixei eles com minha mãe e vim para cá trabalhar, porque lá estava muito difícil, né? Nossa, chegou uma época que não tinha, o senzal secou, não tinha como plantar na roça, não tinha chuva, estava muito seco. Aí meu marido veio para cá e aí ele veio, com 6 meses ele foi me buscar. Aí eu vim, um sofrimento brabo, chorando, porque eu deixei os filhos tudo pequeno. A mais velha tinha 3 anos, o outro tinha 1 aninho de idade. Deixei com meus pais lá, muito sofrido. Eu vim para cá e fui trabalhar na Faria Lima, ali numa casa de família. Quando dava 6 horas da tarde, eu chorava todos os dias, chorava, dava uma saudade tão grande dos meus filhos. Fui criada no sítio, Una dos Cordeiros. Com 5 anos de idade, eu já olhava meus sobrinhos para minhas irmãs trabalhar na roça. Aí, quando foi com 7 anos, eu já fui para a plantação, plantar milho, feijão, fava, caipi, mato. Aí, quando foi com 7 anos, eu fui para a escola. Mas era 2 dias na escola e 3 dias no roçado. E era uma vida sofrida. Andava 1,5 km, que lá chama légua, na época, para carregar água na cabeça. Com 10 anos de idade, carregava uma lata d'água na cabeça, um feixe de lenha. Às vezes nós ia pegar o feixe de lenha para pôr na cabeça, caía por cima do feixe de lenha, de tão pequena que era. E se chegasse em casa e derramasse a lata d'água no caminho, voltava para trás e ia buscar outra de novo, 1,5 léguas. E nós ia lavar roupa, era no rio, cavava poço para carregar água, para pôr para os bichos, para lavar a louça, e a água boa deixava para beber. E nós fazia tudo em casa. Aí fui trabalhar, com 14 anos fui trabalhar para os outros, para comprar uma roupa, um calçado. No inverno, tinha rios que não tinha como você atravessar, então a gente ficava como se fosse, a gente ficava isolado da cidade, não podia ir, né? E lá é 6 meses de inverno. Aí não tinha também escola onde a gente morava, e aí a gente ficava sem ir para a escola. Aí chegou uma tia minha no final do ano, eu não me lembro, eu só sei que eu tinha uns 10 anos.
e falou assim: posso levar ela para estudar na cidade? Ela mora, fica na minha casa. Aí meu pai aceitou. Aí eu comecei a estudar, fui para logo a primeira série com 10 anos, não sabia nada, nem escrever nada. E aí eu fui passando, graças a Deus, nunca fiquei reprovada. Aí fui passando aí com meu estudo foi interrompido porque eu engravidei. Eu tinha 13 anos quando eu engravidei. Não tinha escola assim, que nem tem aqui em São Paulo, né? Assim, escola para ir todos os dias. Então, as escolas que tinha lá era os pais que pagavam, né? Tipo assim, os fazendeiros, né? Eles se reuniam, pagavam escola um mês, aí eu convidava os filhos dos vizinhos para ir. Aí eu consegui aprender, assim, o alfabeto, sabe? Assim, fui alfabetizado assim. Mas, assim, para aprender mesmo, fazer meu nome, eu aprendi copiando pelo registro, né? Porque não frequentava a escola todos os dias. Porque essas aulas tinham, assim, era só um mês só, e depois não sabia mais quando era que ia ter mais. Entendeu? E aí eu pegava o registro do registro e ficava copiando meu nome, né? Porque eu via meus irmãos mais velhos fazendo também, né? E aí quando eles aprendiam, eles aplaudiam, né? Olha, aprendi a fazer meu nome. Agora eu já sei fazer meu nome. E minha mãe, às vezes, ficava nervosa, brigava com a gente. Vai estragar o documento. Em 97, 96, minha irmã me trouxe. Comecei a estudar, aí depois eu tive que parar, né? Aí depois ainda fiz telecurso, né? Aí eu eliminei todas essas matérias, só fiquei em matemática. Aí matemática eu fiz matemática acho que umas 15 vezes, não conseguia passar, porque eu não conseguia entender direito. Porque eu tinha que ler mais, né? Tinha que saber ler mais um pouco, e eu não conseguia, né? E assim, o telecurso tem que fazer mais sozinha, né? Tá vendo? A minha infância foi muito sofrida. Eu fui criada sem mãe, minha mãe faleceu, fiquei um ano. Minha mãe faleceu, eu tinha 1 ano e 2 meses, então fui criada com madrasta, então sofri muito. Eu era aquela história, era a empregada da casa, né, para cuidar das crianças, dos meus irmãos, lavar, tinha que varrer, carregar água, carregava lenha, lavava roupa no rio. Eu fui à escola porque eu conheci uma professora que passou pegando o nome das pessoas, aí eu fui assim mesmo, né? Dei meu nome, aí fui numa escola, só que essa escola se chamava Mobral. Aí quando eu estava já, né, aprendendo meu nome, o nome do meu pai, dos meus irmãos, aí meu pai em seguida vendeu a casa. Depois, aí eu arrumei o primeiro namorado, namorei 2 anos, em seguida casei, achei que ia viver uma vida melhor, né? Quando a gente não tem mãe, não tem com quem converse, não tem ninguém para aconselhar, a gente acha que arrumar um namorado e casar vai resolver. Só que não. Estudei até os 10 anos, e aí parei, né? Com 18 anos eu comecei a estudar. Meu filho, aí fiquei grávida, meu filho nasceu, aí tive que desistir de estudar. Então, aí eu comecei a trabalhar muito pequena, com 8, 9 anos de idade, ajudar meu pai na roça, né? De manhã cedo, 7 horas da manhã, ele já levava a gente para a roça, para trabalhar na roça mesmo, né? Caixada. Depois, quando a gente tinha 10, 11 anos, aí ele colocou nós na escola. Aí a gente ia para a escola de manhã até meio-dia. Chegava em casa, comia e ia trabalhar, ia para a roça. A escola era uma escola que tinha assim dentro do sítio, assim, numa cidade, não, no mato. Assim, numa estrada, sabe? Eu andava mais de hora para chegar na escola. Até a 4ª série aprendi a escrever meu nome, aprendi a escrever. Até a 4ª série escrever um pouco coisa, né? Mas também não sabia escrever direito, sabia escrever errado, né? Que até hoje ainda não escrevo direito, estou aprendendo ainda, né? Tem muito que aprender. Mas aprendi um pouco. Aí, como era muito difícil para a escola, aí eu saí.
entendeu? Tá sendo demais, tô aprendendo muito. Agora que eu fiz o meu primeiro texto, né? Que ela mandou escrever o que passava na minha vida, o que aconteceu de bom. E eu fiz, sabe? E fiquei feliz. Primeiro texto. E fui pra casa sorrindo, sabe? Alegre, dando risada. A escola tá sendo uma nova casa para mim. Tá sendo uma nova casa. É o meu sonho, né? Aprender, né? Aprender a ler, escrever, tirar minha carta de motorista. Com 7 anos e estava trabalhando. Eu fiquei com meus pais até 14 anos, que eu não aguentei mais a vida. Meu padrinho foi para lá, morava em São Bernardo. Foi para lá passear. Eu falei, mãe, é agora que eu vou embora. Mãe, seja o que Deus quiser. Mãe, eu não aguento mais cortar cana, mãe. Eu não aguento mais também apanhar, que ele batia. Ele batia. Aí minha mãe falou uma frase. Casa dos outros, se aqui tá ruim para você, você vai para casa das suas tias. Não vai ser igual aqui. Dito e feito. Fui morar com a minha tia. Eu falei, tia, eu vou estudar. Aí eu fui para a escola. Ela chegou no meio, todo mundo da sala, lá onde estavam os alunos. Ela me pegou por a orelha e saiu arrastando para casa. E eu não ia estudar. Vou juntar os seus mulambos, que era roupa, e vou te mandar para Pernambuco. Com você eu não quero. Ou você trabalha ou você estuda. Meu pai era aquele homem carrasco, não queria que a gente fosse na escola. Era naquela época lá, quando eu era pequena, era naquela época que as crianças iam com aquela sainha pisadinha, aquele shortinho azulzinho, eu olhava assim e falava, meu Deus, eu tenho tanta vontade de estudar e meu pai não aceita. Por quê, né? Só quer ver as filhas trabalhando com enxada, no campo, fazendo todo o serviço de um homem, né? A gente tinha que fazer. E assim a gente foi ficando adulto, né? E nada de ir na escola, porque ele não aceitava. Meu pai não aceitava a gente ir para a escola. Não era eu só, não. Era eu e mais 2 irmãs, porque nós éramos em 3, né? Com a idade de 15 anos, entrei no mundo da vida, né? Me perdi, como diz o ditado, a gente não perde, a gente se acha. Né? Me perdi, saí da casa dos meus pais e fui viver minha vida. Com 17 anos, vim para São Paulo. Estou aqui até agora, estou com idade de 71 anos, entendeu? Cheguei aqui com nada. Casa às 7 horas da manhã, volto meio-dia, porque é pertinho da minha casa, almoço, volto 1 hora, trabalho até às 6. A vida foi essa mesmo, toda a minha vida foi luta, mas sempre vitória, sempre vitória. Cheguei na casa do meu filho, minha neta estava estudando lá, né? Porque ela, com 3 anos de idade, ela já fazia os deveres de casa, né? Que vinha da escola para fazer. Aí ela falou assim, vó, eu já sei fazer meu nome. Sei fazer nome de fruta, pera, maçã. Eu falei, nossa, filha, você já sabe fazer isso. Ela falou, sim, vó. Aí começou escrevendo, né, no caderno dela. Eu falei, meu Deus do céu. Eu cheguei em São Paulo, trabalhei, não sabia assinar meu nome. Não sei como foi que eu preenchi uma ficha dentro de uma empresa para fazer isso, né, para trabalhar 35 anos em 2 empresas. O que é que eu estou fazendo na minha vida? Eu vou para a escola. Aí saí da casa do meu filho, dormi lá no domingo para segunda, saí de lá, passei aqui de manhã e perguntei, né? Ela falou assim, tem mais assim, mais para a noite. Eu falei, opa, quando for de tarde você vem com isso, e você vai estudar. Foi quando eu entrei aqui para estudar. Foi bom, né? Porque a gente parece que sente que a gente vai aprender ali naquele momento, né? Aprender a fazer seu nome, sem precisar de ninguém estar te ensinando, fazer uma conta de matemática que você não sabia, pegar vou mandar você no médico, vamos supor, no centro da cidade, né? E você ir sem ninguém estar te ensinando, sem você estar procurando saber, não é isso? Enquanto eu tiver vida e eu tiver por aqui, vamos continuar. Em São Paulo fui trabalhar no serviço bom, todo trabalhando, todo. O gesso mesmo, a decoração, tudo, né? Aí trabalho com gesso e tudo, ganhando dinheiro, formando uma mulher e outra, e aquele esquecendo de estudar, né? E aí quando fui avançando, e quando fui pensando e não, eu vi uma história linda, bonita, numa época. Eu estava assistindo um jornal meia-noite, faz da reportagem do cara lá
nos Estados Unidos. O senhor com 80 anos se formando um advogado, né? Vou ajudar aqueles mais pobres que tem condições de pagar um advogado. E ali eu vi aquela história linda, bonita, pô, parei. Eu tenho que estudar também, porque quando a gente quer e tem vontade, não é tarde. Não existe idade, existe vontade, né? Aí eu vim passar o diálogo e estou aprendendo e quero aprender, terminar os estudos, quero tocar a vida. Não interessa que idade vou terminar. Interessa que vamos terminar e vamos estudar para frente e aprender coisas para frente, coisas boas, e só coisa boa para frente no futuro da vida, né? Que nunca é tarde você aprender. É só você querer e ter vontade. Isso que é importante, graças a Deus. Não, hoje é tudo. Isso hoje é tudo. Em primeiro lugar, você aprende coisa que nunca aprendeu, está aprendendo. Aí eu, como professor de computação, eu só tenho coisas lindas e bonitas para aprender, quanto mais melhor ainda, né? Não? Só tem que dizer que aqui é bom. Não, velho, não quer ver. É só você querer, né? Quando você querer e tem vontade, nunca diga que está velho. Diga que estou ficando usado, mas não velho. Vai para frente. Vamos para graças a Deus, eu estou gostando demais. Eu quero terminar meus estudos e tocar meu pai para frente. Não dizer assim, não, você está com a idade, não vai arrumar emprego. Não, eu não quero nem arrumar emprego. Eu quero botar meu negócio para frente e fazer o que eu não fazia quando não tinha estudo. E com o estudo você faz mais, né? Porque você procura comprar mais barato, botar numa loja, botar num negocinho. E é isso. Aí quando cheguei em São Paulo, né, comecei a trabalhar. Aí não dava para me estudar, porque eu trabalhava como babá. E para trabalhar como babá, você tem que ser tempo integral. Não tem, assim, por exemplo, você não pode dormir fora, você tem que dormir no trabalho, você tem que trabalhar durante o dia e também durante a noite. Então não tinha como estudar. Aí há muito tempo depois eu me casei e aí que eu não estudei mesmo. Aí comecei a trabalhar e depois veio o filho e aí começou tudo assim, sabe? Mas eu sempre gostei de estudar. Depois, com essa doença, eu perdi. E meu filho achou que aquilo ali não estava certo. Mamãe, por que você não faz alguma coisa? Estuda, faz alguma coisa. Eu falei, não quero estudar. Não, vai estudar. Aí você faz amizade, você conversa com as pessoas e tudo, você distrai e tal. Fico, não. Aí eu falava para ele, não, hoje não, tá chovendo, vamos amanhã. Mas não tem esse negócio de chover, a gente tem que ir, porque não é assim. Aí tudo bem, eu vim, fiz a matrícula, eu falei, eu não vou vir não, hoje não quero estudar. E eu achei assim, que eu ia chegar aqui, né, tipo assim, eu tenho 68 anos. Eu ia chegar aqui e ia ter um monte de criança, assim, eu não pensei que também tinha pessoas mais ou menos na mesma idade, ou então mais ou menos a idade minha que eu teria, né. Comecei a vir para a escola, agora estou gostando muito, nossa, gosto muito da escola, gosto da aula de informática, gosto da professora. Aliás, resumindo, eu gosto de todo mundo da escola que eu tenho contato com as pessoas, né. Eu, quando vim aqui para São Paulo, né, a gente passou muita dificuldade. Eu morava na Rio Branco, aí a gente começou a pagar aluguel cada vez mais e ficava mais caro. Aí a gente veio aqui, comprou um terreno, eu moro aqui há quase 30 anos, comprou um terreno e construiu uma casa. E o meu sonho é de viver uma vida melhor. E eu estou estudando, né? Estou estudando aqui na Dália, quero estudar mais. E eu sonho de fazer a faculdade, tá? De fazer nutricionista. Como eu sou líder de cozinha, então eu penso de fazer nutricionista. E quem sabe um dia eu não consigo ter meu diploma da faculdade. Aí foi onde foi indo o tempo, e eu não tive mais oportunidade de voltar. Até que eu me aposentei e agora meu irmão entrou o ano retrasado aqui no Dália Coutinho e eu logo em seguida me interessei também. Agora tô indo, vou ver se eu consigo me firmar até poder fazer um ensino superior. E eu tenho 63 anos. Estudando. Aí, enfim, aí a gente veio para cá, para São Paulo. Cheguei aqui em 2000. Aí toquei minha vida para frente e pedi a ele para eu estudar, que aqui tem mais oportunidade, né? E aí ele falou que não deixou. Aí coloquei meus filhos na escola, ia pegar, trabalhar.
E aí, um certo dia, a gente se separou, não deu certo. Ele foi viver a vida dele e eu a minha. Aí comecei a estudar em Pirituba. E aí, ele embaçou, né? Que não ia deixar, mesmo já separado. E aí, eu parei. Aí, me envolvi com outro rapaz para poder ele deixar minha vida em paz. Me envolvi com esse, graças a Deus estou com ele até hoje. E, enfim, estou estudando, quero terminar, ele me apoia. E é o meu sonho, né, de eu me formar. Que eu venho de uma família de pai e mãe que é analfabeto. Tenho 6 irmãos, nenhum sabe escrever nenhum nome. É a família toda, tudo analfabeto, até minha mãe, ele e meus irmãos, tudo. Aí vim morar aqui em Taipas e achei essa oportunidade, né, da escola, e eu fiz minha matrícula e estou aqui. Porque as professoras, elas abraçam a gente, né, entende, assim, tem dia que a gente não consegue vir, a gente fala, não vim ontem, cheguei atrasado, não deu, o filho adoeceu, e assim, elas entendem, né, dá força para a gente voltar a estudar. Muito bom, oportunidade muito boa, e assim, quem não teve a oportunidade de estudar quando era novo, venha gente estudar, que é muito bom. A gente sabe ler, escrever, nossa, é bom demais. Aí foi quando eu casei que vim pra cá, né, já com 17 anos. Aí quando foi em 2002, eu morando ali no bairro do Limão, eu falei pro meu marido, eu vou estudar, porque eu chegava na casa, trabalhava na casa de família, sabe, tem que cozinhar, fazer as coisas. Às vezes o patrão deixava os bilhetes para mim e eu tinha dificuldade, muita dificuldade. Às vezes às vezes tinha vezes que eu peguei amizade, eu trabalhava numa casa de família, que a patroa deixava as coisas para mim fazer, e tinha coisas que eu não entendia. Aí eu comecei a falar para ela, né, que eu não sabia muito ler, eu tinha dificuldade para ler, aí ela falava assim para mim, então quando for assim, você me liga. Aí eu falei pro meu marido, vou voltar a estudar, porque não dá. Eu tô tendo muita dificuldade. Aí foi em 2002, eu vou ter estudado no bairro do Limão. Aí fiquei uns 2 anos. Aí depois, a gente mudou para aqui para Taipa, foi quando a gente comprou o terreninho aqui. Aí ficou tudo difícil, mas porque além da gente pagar o aluguel, tem que trabalhar para pagar o aluguel, construir, né? E a alimentação da casa, né? Aí nessa época foi quando eu consegui, mais meu marido comprar o terreninho aqui, né? A gente construir. Aí a gente veio para cá quando foi em 2017, aí os filhos já tinham crescido, né? Já estavam tudo já de maior, já. Aí todo mundo já estava cuidando das suas vidas, aí eu falei assim, vamos voltar a estudar de novo. Eu descobri aqui, através de uma colega minha. Falei, onde fica? Ela falou assim, eu fazia pouco tempo que eu estava morando aí. Ela falou assim, aí ela chegou e falou para mim, né? Aí eu vim aqui, quando cheguei aqui, conversei com as meninas aí, ela falou assim, oxe, traz seus documentos amanhã e pode vir, que a gente faz sua matrícula. Aí eu vim, aí cheguei em casa toda feliz, falei pro meu marido, vou voltar a estudar, vou pro Dali agora, vou pro Dali Coutinho. Aí ele falou assim, como assim? Eu falei assim, mas pois se você não quiser ir, meu filho, você já pode se preparar, porque você vai ficar para trás, porque eu vou estudar. Ele ficou assim parado, olhando para mim, que disse, você vai mesmo? Eu falei, vou. E vim, tô aqui até hoje. Vou chegar em uma faculdade, mas pelo menos uns cursos eu vou fazer. Isso aí. Só que a minha revolta é que eu trabalhava tanto e chegava o dia de feira não sobrava nada, porque ele não deixava. Aí eu ia pedir dinheiro para ele, pai, não sobrou nada para mim, o dinheiro para fazer a feira. Aí eu não aguentei, eu falei, não, eu vou cair fora. Aí quando foi um dia, eu namorava ela, a Lara. Aí eu vim para cá, fiquei 8 meses e ela ficou lá. Só que meu pai com o pai dela, os dois bebendo, e aí quiseram se pegar. Porque eu fui criado, na verdade, junto com os irmãos dela. Criei junto com os irmãos dela, a gente saía para passear junto, foi para as festinhas junto. Aí eu vim para aqui. Quando eu cheguei, aí fiquei aqui 8 meses, um sofrimento do caramba, uma saudade da bexiga. Quando tem que ser, não tem jeito, né? Nesse tempo não tinha celular, não tinha nada, ela mandava a carta, ela mandava para mim, eu mandava para ela. Pedi para os outros fazer, porque a gente não sabia escrever. Aí eu também não recebi a carta. Aí fui embora.
Quando eu cheguei lá, me falaram que ela não estava esperando mais. A minha sorte é que naquela época a gente chegava aqui, tomava um banho de loja, né? Chegava com perfuminho de São Paulo, Ave Maria, aí parece que vinha do céu. Aí, quando foi um dia, eu cansado dessa vida, falei para minha mãe, falei, mãe, eu vou casar. Rapaz, o dia do casamento, fui um caminhão toco, lotado de gente, 2 caminhonetes, 6 carros pequenos, lotado de gente. Aí apareceu galinha, apareceu porco, apareceu peru, apareceu cabrito. Vou falar um negócio para você. Eu sou uma pessoa que não tenho inveja de nada no mundo. Nada, nada. Mas quando eu via uma pessoa pegar um livro ou uma carta e ler sem enganchar, aí agora eu ficava apaixonado. A minha vontade era que meu Deus, se eu soubesse pelo menos a metade dessa pessoa sabe, eu era feliz na vida. Aí, gente, a pessoa não saber nada. É a mesma coisa de você estar olhando e não enxergar nada. É cego. É ruim demais. A gente voltou para aprender mais um pouco, o que a gente não tinha aprendido e nem o que não sabia. E o pessoal daqui, todos vocês, todos vocês, professor, professora, todos vocês. A gente arrumou tanto amigo aqui dentro que os professor, professora, que Ave Maria. No dia que a gente não vê, o pessoal fica perguntando. Bacana. E aí o que faz a gente estar aqui? É tanto que falaram que eu acho que a gente só vai estudar aqui esse ano, mas eu gostaria que ficasse pelo menos mais uns 2 anos aqui. Eu gostaria. Hoje estava chovendo, a gente saiu, estava chovendo, mas a gente não faltou. A gente, quando às vezes chega o dia que a gente não vem assim, a gente fica assim, sabe? Aquela sensação, aquela coisa ruim, como que tá faltando uma coisa, sabe? O costume da gente já estar aqui todo dia. Você pode ver que a coisa mais difícil é a gente faltar. Estudei lá até 12 anos, parei e vim voltar agora depois de muitos anos. Parei porque não tinha juízo mesmo, né? Quando a gente é nova, a gente não tem juízo, não tem expectativa de vida, né? E meus pais não me incentivaram. Desde o momento que eu falei que eu não ia estudar mais, eles também não me falaram nem que eu tinha que ir, nem que tinha que parar. Me deixaram à vontade. Então, com 16 anos, eu casei. Até que o ano passado, passando na frente da escola, me deu vontade de entrar e fazer minha matrícula. E aqui estou hoje. Foi uma oportunidade muito boa na minha vida, porque eu ainda tenho muitos objetivos e eu acho que assim nunca é tarde para a gente dar continuidade àquilo que foi parado há anos atrás. E assim, tenho lembranças boas da minha escola lá do Ceará, eu estudava lá, gostava, não sei porque assim parei, acho que por falta de maturidade mesmo, né? Quando a gente é jovem, a gente não tem maturidade. Lá tinha muita dificuldade para a gente estudar, mas tinha como ir. Sim, eu morava no sítio, então para a gente ir para a escola, a gente tinha que ir de pau de arara, sabe? Demorava horas para chegar na escola e da escola para casa. Velha, com 17, 18 anos, eu tinha vontade de voltar a estudar. Mas como eu falei, tinha os filhos, né? E a gente acaba falando, não, ano que vem eu vou, ano que vem eu vou. E isso a gente vai adiando anos e anos, até que chega uma hora. Porque eu penso assim, tudo tem o seu momento. Não adianta a gente dizer, eu deveria ter estudado. Não, não foi naquele momento. Eu acho que para mim, recomecei no ano passado. Para mim é maravilhoso. A gente trabalha, vem cansada, mas assim, é uma terapia isso daqui. Além da gente aprender, a gente conhece novas pessoas. É um divertimento, né? Uma família, na verdade. Porque aqui a gente ri, a gente brinca, aprende. E eu acho assim, quase todos os momentos é marcante que a gente sempre vai, que cada matéria, cada professor sempre tem uma história, né? E assim, as festas do final do ano que os professores fazem pra gente, isso é bem marcante, porque assim, eles incentivam a gente dessa maneira, assim, já incentivam em sala de aula, que nem a gente fala para os professores às vezes. É eles que incentivam a gente, porque assim, se você chega numa sala de aula, o professor não tá nem aí para você, também você vai desanimando, e a gente chega aqui, não, eles incentivam, sabe, eles têm paciência, acho que isso é muito marcante, que a gente vai lembrar pro resto da vida, né, porque você vai chegar lá na frente e vai falar, eu poderia até ter desistido, mas aquele professor me ajudou e me incentivou. Ficava isolado
da cidade, não podia ir, né? E lá é 6 meses de inverno. Aí não tinha também escola onde a gente morava, e aí a gente ficava sem ir para a escola. Aí chegou uma tia minha no final do ano, eu não me lembro, eu só sei que eu tinha uns 10 anos, e falou assim, posso levar ela para estudar na cidade? Ela fica na minha casa. Aí meu pai aceitou. Aí eu comecei a estudar, fui logo para a primeira série com 10 anos, não sabia nada, nem escrever nada. E aí eu fui passando, graças a Deus, nunca fiquei reprovada. Aí fui passando aí com meu estudo foi interrompido porque eu engravidei. Eu tinha 13 anos quando eu engravidei. Aí eu comecei a cuidar do meu menino. Aí depois eu voltei que tinha um projeto lá, veio um projeto para lá chamado Projovem Urbano. Parece que era assim o nome do projeto. Pagavam um auxílio para você conseguir terminar o seu ensino fundamental. E nisso que eu mesmo já estava grávida de outra criança e eu continuei estudando para encerrar o ensino fundamental. Desde 2016 eu tinha muita vontade de voltar. Só que eu não tinha ideia, como eu cheguei aqui há pouco tempo, aí eu não tinha ideia, nem escolas. Eu não sabia não sabia de escola que tinha o EJA, essas coisas, e que eu poderia estudar sem ter o certificado do ensino fundamental, porque era para mim estar fazendo o primeiro e segundo ano, né? Mas aí, como não tem como provar, eu tenho que fazer esse ensino fundamental. Só que quando eu vim para cá, aconteceu um acidente, eu perdi meu certificado do ensino fundamental. E aí eu vim para cá, mas só que eu não sabia que existia o EJA, que eu poderia recuperar. E aí, quando uma colega minha começou a fazer, que eu trabalho fazendo, arrumo unha. Aí eu comecei a atender ela e ela falou do EJA. E aí ela pegou e falou assim, ela perguntou se eu tinha meu certificado. Aí eu falei que eu não tinha meu certificado. Aí ela disse, vai lá só que você vai ter que começar do zero. Mas aí você vai fazendo provinha e você vai se reclassificando. Aí eu tive coragem, vim. Entrei na primeira série, aí fui fazendo provinha, me reclassificando, agora eu tô no último ano do ensino fundamental. Eu vim parar aqui no Undale por conta dessa amiga. A gente ficava o dia inteiro na rua. 2017, eu ganhei meu filho em 2018. Aí eu falei pra ela, filha, o que você acha a mãe voltar pra estudar? Ela falou, mãe, eu dou maior força pra senhora estudar, eu fico com o Lucas. E ela que me incentivou. E hoje eu tô aqui, vou terminar, em nome de Jesus. Só que também é uma vida puxada, né? Fácil não. Você trabalhar numa padaria, é ainda novo, né? Ver o pessoal brincar com você, de menor, não sei o quê. Então, mas onde foi o meu primeiro registro. E às vezes eu não podia nem receber, aí minha mãe ia lá receber. Aí eu dava metade do dinheiro para ela, bem mais que o dinheiro para ela, para ajudar ela financeiramente. Aí a minha irmã, a mais velha, ela já estava um pouco mais estruturada nas coisas, ela deu uma força, né? E nisso a gente morava de aluguel. A gente sempre viveu essa karma de morar num lugar, em outro, porque a gente não tinha uma residência fixa. Aí, com sorte, minha irmã, ela já estava casada, né? Ela é mais velha, veio morar aqui pro lado do Jaraguá, né? Lá na Vila Aurora. Aí é onde saiu uma inscrição do CDHU, né? Morava junto, nesse apartamento. A gente dormia 3, 4 dentro de um quarto desse daí, né? E nessa ida de trabalho, sempre colocando o trabalho em prioridade, eu esquecia da educação, que é o principal. Que se eu focasse mais na educação e deixasse um pouco o emprego de lado, eu já estaria mais avançado, vou dizer assim, ou numa situação melhor, vou dizer, né? Que a gente vai querer correr naquilo pouco, mas o mais importante é a nossa educação, né? Os nossos estudos. Eu estou fazendo o EJA hoje, né? Eu quero acabar os meus estudos, esse é o meu foco, né? Acabar o ensino médio aí e me dedicar mais em mim, né? Cuidar da minha educação, que hoje em dia, né? A gente tem que fazer isso daí. É a forma da gente sonhar um pouco mais.
Então, espero que, né, dê tudo certo para mim, né? E eu tô nessa força. Valeu? O incentivo também, né? Eu não tinha esse incentivo assim, né? Que é bom o incentivo dos pais, né? Tem que ler, tem que estudar. E a gente não. Eu não tive muito esse incentivo. Minha mãe, ela fala que minha mãe foi adotada, né? E ela foi para a escola e ela não conseguia aprender a ler. Então ela nunca ligou para estudar. Então ela falava pra gente, ó, vai pra roça ajudar seu pai. Vai ajudar, melhor você ajudar seu pai na roça. Aí ela veio aqui pra São Paulo, ficou um tempo aqui mais eu, né? Ela veio. Aí eu lembro quando ela chegou, eu fiquei sem ir pra escola, eu faltei bastante na escola. Porque aí ela falava, não vai não, mas cansada, tá cansada. Eu tive que, foi difícil, né, pra mim, né, porque eu não sabia, né. E a mais já precisava fazer lição, e às vezes eu não sabia direito, ensinava pra ela errado. Mas ensinava, né. E aí, mas eu sempre tive vontade de estudar, sabe? Eu sempre mostrei pra ela que eu tinha mais vontade, tinha muita vontade de terminar meus estudos, né. Eu tô gostando, só tô preocupado porque... E aí eu fico naquela preocupação, né, de fechar a escola, né. Eu queria tanto terminar. E... Só isso, mas eu tô gostando de estudar. Tanto é que eu tô conseguindo ajudar mais ela também. Tudo que a gente pratica, né? A gente vai aprendendo mais, né? Bacana. De me formar, né? Eu penso assim, de entrar na medicina, né? De ser como fala? Estudar enfermagem, né? Mas assim, a minha filha mais já falou, mas é muito difícil, você tem que estudar muito. Eu falei, mas eu tenho vontade, não importa. Mas você tem coragem? Eu falei, mas às vezes as pessoas vêm pra mim, eu tenho que cuidar e eu consigo. De boa, entendeu? Eu acho que eu vou ter coragem de cuidar de pessoas na hora de precisar, é doente, sabe? Eu falei, então tá bom, então vai em frente. Boa sorte. E estudei até os 10 anos, e aí parei, né? Com 18 anos eu comecei a estudar. Meu filho, aí fiquei grávida, meu filho nasceu, aí tive que desistir de estudar. Aí meus filhos cresceram, agora voltei a estudar, pretendo terminar, né? E tô gostando muito de estudar aqui no Dali Coutinho. Para mim é uma experiência maravilhosa, tô aprendendo muito, né? E espero que eu 16 anos, com 16. Aí pediu, né, meu pai para noivar, meu pai deixou. Meu pai falou assim, pode noivar, mas você vai casar depois dos 20. Dos 20 não faz casamento de ninguém aqui. Aí tudo bem, aí ele noivou e veio-se embora para cá, e eu fiquei lá. Depois de 6 anos foi que ele foi. Não vi mais, sabe? Não vi mais. Carta era de ano em ano, ele mandava uma. De ano em ano chegava uma carta. E esse noivado longe assim? Longe. E ele não sabia escrever também, nem ler. Ele pedia para o amigo dele escrever aqui e mandava, sabe? Mandava para mim. Até hoje ele não sabe ler. Nunca entrou na escola. Aí criei eles com muita dificuldade. Aí agora cada um está no seu canto. Aí eu falei assim, agora eu vou estudar, vou terminar o que eu deixei para trás. E agora mesmo eu estou focada nos meus estudos. Só para nessa escola aqui foi um foco de vida para mim. Foi uma abertura de olhos, porque inclusive os professores, os diretores, as professoras, o professor também, o EJA foi uma oportunidade muito grande para mim. Foi um ensinamento muito grande, um ensinamento que me deu foco nos estudos. Ensinamento que, eu tô com a sede, quanto mais eu quero aprender, quanto mais eu sei que eu quero aprender, mais e mais e mais e mais. E os professores são ótimos, os professores ensinam bem, é uma escola muito boa, uma escola bem estruturada, uma escola que traz muito projeto, muito ensinamento pra gente. Aí voltei a estudar de novo. Aí estudei lá na Cachoeirinha, aí eu tive problema de saúde, tive 3 começos de AVC, aí parei de estudar, porque fiquei com perda de memória, aí fiquei um bom tempo sem estudar. Aí hoje eu estudo aqui no Dali Coutinho. O meu filho tinha 12 anos quando eu estudava lá na Cachoeirinha,
Aí depois eu vim estudar aqui. Voltei e vim estudar aqui no Dali Contínuo. Estou gostando, estou amando, estou abrindo mais a mente. Tive essa doença também, tive perda de memória, de esquecimento, não sentia cheiro das coisas, não sentia gosto de comida. E quando eu tive o AVC, aí eu tive um quadro de sangue no cérebro do lado direito, tive problema de derrame, meu lado ficou esquecido do lado direito, mas hoje eu estou aqui para a honra e a glória do Senhor Jesus. Você voltou para cá? Ano passado, aí nós ficou em casa. Voltei no ano passado. Fiquei dia quarentena. Mas eu estou amando, estou gostando. Professoras são maravilhosas. Gosto muito da diretoria. Quem quiser vir para cá estudar. Aí retornei para cá, né? Fui bem acolhida, graças a Deus. No começo até quase desisto, mas os professores não deixou a gente desistir, incentivavam a gente e tudo. Tinha algumas jovens assim na sala que, ai professor, eu já sei disso aí, eu vim da escola não sei de onde, e ele falava, tenha paciência, que foi pessoas que estão retornando, e aí tô aqui. Vai fazer 2 anos, né? Muito bem. Já tô imaginando ir sair esse ano para ir do ano que vem para outra escola. Aí eu acho que a escola, eu acho que é uma, não sei se é isso que eu vou falar, mas é uma abrição de mente. Parece que vai abrir na minha mente, assim, né? Eu tinha bastante dificuldade, não sei se era dificuldade ou medo, mas que eu perdi esse medo. Né? Tenho mais que aprender mais coisas, mas medo eu não tenho mais. Mas eu tinha medo, assim, de... Vai, escreve alguma coisa. Eu tinha medo, acredita? Mas hoje não, eu tô mais... Não tô falando que eu tô 100%, mas tô mais com a mente mais aberta. Tá tudo de novo... Né, voltando até no começo, quando eu estudava, eu tinha tanto medo de levantar da minha carteira, e eu cheguei a defecar, fazer cocô na carteira, de medo de levantar para ir ao banheiro, que as pessoas riam. Na hora que eu levantava, e todo mundo começava a rir. Então, isso me entristecia. Foi a última vez que eu fui à escola. Eram 2 alunos que ficaram, né, rindo. Eles mandaram, foi expulso, né, da escola porque foi muito grave. Então, foi muito triste, muito triste. E aí foi a última vez, aí uma professora que eu me lembro dela, Catarina, ela é uma pessoa maravilhosa, incrível também. Ela me deu roupa da escola, né, falou assim, olha, Zilda, não se preocupa não, porque a gente vai tomar atitude, né, referente a isso. E aí foi a última vez, aí me levaram até a minha casa, porque eu estava em ponto de se jogar debaixo de um ônibus, eu estava desesperada, eu era uma criança, mas eu fiquei muito traumatizada. E aí depois disso eu não fui mais à escola. E aí eu preferi sair da escola para me levando a minha vida, que era muito triste mesmo, de ver as pessoas zombando de mim. Aí, quando eu completei 14 anos de idade, eu comecei a aprender a me defender, sabe? As pessoas zoavam, zombavam, e eu já sabia a me defender, né? A maneira de falar. Não ficam, né, rindo de mim, porque eu nasci, né, de 6 meses, não, né, os médicos... Isso dói muito falando para as pessoas. Aí conforme foi passando, fui melhorando. Quando eu estava com 42 anos, aí eu decidi, aliás, 42 não, 41 anos, eu decidi estudar. Aí eu falei para minha esposa, eu acho que eu vou voltar a estudar, né? Porque é importante. Importante para mim, né, para o desenvolvimento e para a oportunidade de emprego também, né, que realmente na sala de aula já a lembrança veio, eu até me emocionei, eu fiquei tão nervosa na sala de aula que eu não sabia se eu ria, se eu chorava, ou como que eu fiquei muito, muito comovida com as lembranças que vêm à minha mente. Então, aí depois eu fui me adaptando, graças a Deus, as minhas colegas me adoram, sente até minha falta quando eu não venho à escola. Então, eu sou muito grata a Deus por tudo isso, né? E está quase terminando meus estudos, eu, se Deus quiser, pretendo fazer uma faculdade, onde eu estou aprendendo muito aqui na escola, estou 2 anos, estou muito feliz. E, né, graças a Deus, eu não sofro mais preconceito. E eu sou muito feliz aqui, eu sou muito feliz na escola. Então, eu fui me adaptando,
né? Já estou quase terminando meus estudos, graças a Deus. E estou aqui, né?